Diz assim, Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. A gente vê que nesse ponto aqui da pregação, do convívio dos discípulos com Jesus, se a gente observar, aqui não foi somente uma orientação, uma dica, ou algo comum, cotidiano. Jesus naquele momento estava deixando bem claro para os discípulos e para aquele povo que estava acompanhando, deixando uma grande, vamos dizer assim, que uma grande orientação para eles que estavam ali, mas também para nós nesse mundo vindouro que nós estamos vivendo hoje em dia. Porque para quem estava seguindo Jesus dia após dia, com a presença dele, estava fácil. Porque por mais que eles não acreditariam que Jesus iria fazer todos aqueles milagres que relatado na Bíblia, e aqueles que não foi possível relatar por tantas coisas maravilhas que ele fizeste, a gente vê que, com tudo isso, Jesus pega eles de um jeito e diz assim: se vocês quiserem o melhor de mim, o melhor do meu Pai, vocês têm que renunciar a alguma coisa. E este é o tema, é o foco que Deus entregou para mim, em sonho, sobre esse título de hoje. Porque se a gente observar, o que significa para nós renunciar a alguma coisa? Se a gente observar que a renúncia seria para a gente trocar alguma coisa, fazer uma troca, e não uma barganha, é uma troca definitiva. Porque uma barganha, eu posso simplesmente dizer que eu vou deixar de fazer alguma coisa, mas naquela primeira oportunidade eu deixo de fazer, deixo de cumprir. Mas uma renúncia, eu estou abrindo mão de algo que tem valor para mim e vou fazer algo novo. Lembra quando Jesus diz que os frutos do Espírito, aquilo ali não foi só uma explicação, só uma orientação. Aquilo ali foi um passaporte. Porque para quem tem hoje os frutos do Espírito, ou consegue manter esses frutos, ele já tem uma garantia de que tudo de bom que Deus nos oferece há de acontecer. Então quer dizer então que se eu não tiver os frutos não vai acontecer? Não, vai acontecer. Mas eu estou muito além eu estou muito à frente. Eu estou lá no começo já da fila. Porque aquilo é algo que Jesus deixou como exemplo para nós. E se a gente vê bem que através da renúncia nós deixamos de ser egoísta. Porque o egoísmo fala tão forte nos nossos poros que a gente acaba, às vezes, vou dizer como às vezes, mas às vezes a pessoa faz com a dupla intenção: passar a perna em alguém, ganhar vantagem em cima de alguém, ou até mesmo com a intenção maldosa de fazer coisas pior com alguém para conquistar alguma coisa. Principalmente no mundo que nós vivemos, que precisamos ter cargos, precisamos ter fama, precisamos ter dinheiro, precisamos ter. Mas no meio da igreja, no meio dos cristãos, acontece também. E isso é um perigo, porque Jesus não vê nós pelos títulos que nós conquistamos. Jesus não enxerga nós
com títulos. Ele enxerga nós como seres humanos, como pessoas que aceitamos o Evangelho e a boa palavra dele, e a partir daí nós estamos conquistando, nós estamos cavalgando até os frutos do Espírito. Mas para chegar até esse dom de perfeição, precisamos renunciar coisas nesse caminhar. É necessário haver renúncia nesse trajeto, porque muitas coisas nós deveremos e temos que deixar de lado. Não tem como a gente ir para o alvo certo, que é Cristo, se não abrirmos mão de egoísmo, de dupla intenções, pensamentos duplos, e assim vai outros adjetivos, que são extensos, são um monte, que não vou conseguir relatar todo para a igreja, porque senão vai perder-se muito tempo. Mas tudo aquilo que nos atrapalha no caminhar com Cristo é uma pedra de tropeço. Poxa, mas então quais são o que é necessário para me poder renunciar a tudo isso? Eu vou deixar algumas coisas um pouco mais claras. Uma delas é abandonar aquilo que nos separa de Deus para encontrarmos a verdadeira liberdade. Lembra do velho título que o mundo fala que essa tal liberdade? Essa tal liberdade tem levado muitos cristãos a uma posição de decadência. Porque ao mesmo tempo que nós temos a liberdade em Cristo, nós também pecamos por excesso de liberdade, que se torna uma libertinagem. Porque a partir do momento que eu tenho uma liberdade excessiva, eu me autogaranto, eu não dependo de Cristo. E a partir daí, a minha mente começa a ser transformada com o mundo. E a partir do momento que a minha mente começa a ser transformada com o mundo, eu perco o foco que é Cristo, porque eu tenho que ver da fé, e não por egoísmo excessivo. Eu não estou falando que conquistar metas é errado, mas o excesso de ter, o excesso de conquistar, o excesso me torna egoísta, ao ponto de eu não conseguir olhar mais para Deus, e sim me autogarantir na minha potente, forte mãos. E isso leva cristão a ruínas. Porque a partir do momento que eu não confio mais em Cristo, e sim nas minhas mãos, eu estou dizendo para Deus que eu não preciso mais dele, que eu não dependo mais da palavra dele. Eu me autogaranto, eu me autossustento, eu não preciso mais de orações, eu não preciso mais da presença do Espírito Santo, eu não preciso de mais da presença de Deus. Aos poucos nós vamos se afastando de Deus, e o Espírito Santo vai cruzar os braços e falar: então vamos ver até onde você consegue ir sem a minha presença. Diante disso, a renúncia é um convite bíblico para deixar de lado as nossas ambições. Nela aprendemos a confiar plenamente em Deus, assim como sua vontade de tornar prioridade, elevando a nossa fé a patamares maiores. Quando eu renuncio a algo que para mim tem valor, eu estou dizendo para Deus que eu dependo dele e eu estou alimentando a minha fé. Obrigatoriamente eu tenho que crescer na fé. Por isso que Cristo falou nesse versículo, dizendo: renuncia a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. E qual seria então essa cruz? Essa cruz, para mim, é aquilo que me traz dor, sofrimento, de eu largar a mão daquilo que auto me garante e confiar somente nele.
Porque viver da fé não é fácil. Viver da fé é você dizer para o mundo, todos os dias, todos os instantes, de que você é carente, de que você é órfão, mas que você tem um pai que zela e cuida dos seus filhos, assim como ele cuida da órfã. Mas quem renunciou na Bíblia e teve recompensas? Vamos ler em Gênesis 12. Em Gênesis 12, versículo 1, diz o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Observa que Abraão, ele vivendo num período de alta idolatria, tendo recursos para se manter, tudo do bom e do melhor, ele escuta uma voz e ele segue essa voz, sem ver. E a partir dali, Deus, vendo a atitude de fé dele, faz uma promessa: eu te farei uma grande nação. De ti sairão os príncipes e rainhas e reis. E pode tentar contar as estrelas e as areias do mar, que serão inúmeras, as gerações que virão a partir de ti. Então a gente vê que Abraão foi recompensado mediante a renunciar bens materiais que dava suporte para ele. Um outro clássico, vamos lá em Êxodo 3, versículo 4 e 5. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus, e ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse-me: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. A gente vê que Moisés, como príncipe, agiu no calor da emoção, foi obrigado a fugir. Fugindo, se casou, virou pastor obrigatoriamente na terra de Midian, e ali, como promessa, ele ouve a voz do Senhor, ele vê a sarça pegar fogo, e a partir dali ele segue uma direção de uma pessoa que ele não teve contato, como na infância, mas a partir dali ele creu, e a partir dali ele fez o que Deus quis, e houve recompensa para ele, mesmo ele errando no final do trajeto, ele foi recompensado. Vamos ver também em Atos 9, versículo 4 e 5. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E ele disse ao Senhor: eu sou a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar para os arguilhões. A gente vê que aqui também foi a mesma situação. Saulo, como perseguidor e matador de cristãos, teve um encontro com Deus, sem o conhecê-lo. E mesmo assim, ele houve uma transformação, ele renunciou à patente que ele tinha, porque aonde ele entrasse, ele poderia fazer o que bem entendesse com qualquer pessoa, ele podia invadir casas, ele podia matar quem ele quisesse. E ele renunciou à patente dele, ele transformou a vida dele, ele houve uma transformação, ele abriu mão daquilo para seguir a Cristo, sem o conhecer.
somente ouvindo a voz. Mas aí eu perguntei para o Espírito Santo, preparando a palavra, mas como fazer uma renúncia a Deus? Como que eu chego até como que eu vou adquirir essa força, essa iniciação, essa iniciativa de renunciar a algo? O primeiro passo é renunciar realmente. Assim como a gente aceita Jesus, é o primeiro passo. E logo em seguida, eu tenho que me batizar. Porque ali eu estou renunciando ao mundo, é um símbolo, é um ato simbólico. Eu estou renunciando ao mundo ao surgir das águas e nascer um novo homem. Porque se a gente olhar bem, o que Jesus falou para Nicodemos? Alguém sabe? Necessário nascer de novo. Nicodemos, você tem que nascer de novo. Você como pregador da palavra, um pregador do evangelho, você como pregador da Torá, né? Do Torá, não do evangelho propriamente dito, mas da Torá, que era o Velho Testamento da época, você tem que nascer de novo. Eu estou trazendo as boas novas. Ele sem entender nada, fala, mas como nascer de novo? Eu tenho que sair, voltar para o ventre da minha mãe novamente? Uma pessoa tão sábia, mas ao mesmo tempo se tornou tão ignorante na fé. De não compreender e de não entender a mensagem de Cristo naquele momento. A gente se pergunta, então como eu devo renunciar? Primeiro, eu tenho que reconhecer que eu sou pequeno perante a grandeza de Deus, o tempo inteiro. Eu não sou nada. Eu sou o bichinho de Jacó. Eu não sou nada, eu passo o pó da terra, perante a um Deus Criador do céu e da terra que controla tudo na tua potente e fortes mãos. E deixar o ego, a soberba de lado. Como é difícil abrir mão desses dois, o ego e a soberba. A pessoa não pode ter nada, a pessoa pode não ser nada, pode ser uma simples pessoa, um trabalhador comum, não desmerecendo ninguém na profissão, mas ser aquela pessoa simples. Mas a pessoa tem um ego tão forte que fala dentro dela, que ela não consegue abrir mão disso. O egoísmo fala dela tão grande. Poxa, mas você não sabe o que eu passei. Como diz na gíria, não sabe da minha história. Que história? Se a sua história vai começar a ser escrita a partir do momento que você abrir mão disso e tomar uma decisão de seguir a Cristo. Não existe história enquanto você não tomar uma atitude de seguir a Deus, seguir a Cristo. A partir desse momento, a sua história estará sendo escrita. O seu nome estará no livro da vida. Antes disso, não passamos a ser nada. Nós não somos nada. Ah, então quer dizer que se eu abrir mão disso, eu começo a ter uma história? Exatamente. A partir deste momento, da sua decisão de renunciar, abrir mão do teu eu, abrir mão do teu egoísmo, aí você começa a ter uma nova história com Deus. O seu nome será escrito no livro da vida. Os anjos louvarão a partir do momento que você aceitar a Cristo. E a partir desse momento, a tua vida estará na mão de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. No Salmo 119, 11, Salmo 119, 11, diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Que coisa linda. Escondi a palavra de Deus, o Velho e o Novo Testamento, no meu coração, para não pecar contra Deus, porque o que me faz separação de Deus é o pecado. Então quer dizer que se eu pecar, eu estou me separando de Cristo? Não, você tem uma chance ainda, pede perdão. Agora, não peque contra o Espírito Santo, porque não há perdão. Aí o negócio fica estreito, fica difícil. Nunca peque contra o Espírito Santo. Então quer dizer que eu posso pecar contra Deus, contra Cristo? Não. Todo pecado gera uma consequência. Se você pecou, ou se eu pequei, eu pedi perdão, Deus vai me perdoar. Mas aquele pecado terá algo no mundo espiritual que vai cair sobre mim. E eu não vou pagar
depois de quando Cristo voltar, vou pagar em terra. Então, é como se no mundo diz, se eu fizer mal para alguém, eu vou pagar. É a mesma coisa. Então, por isso do cuidado de não pecar contra Cristo, de não cometer deslizes. No Salmo 51, 10, diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Foi dito nos louvores aqui. O último louvor fala sobre isso. Cria em mim um coração puro, um coração reto. Porque é isso que Deus procura em nós. Não procura a sua patente, mas procura corações de adoradores. Aleluia. Corações que estão dispostos a adorá-lo, em espírito e em verdade. Mas quão é difícil hoje achar pessoas assim. É difícil, porque nós vivemos num mundo que nos ensina a somente ter, a conquistar. Se você não tem nada, se você não conquista nada, você é um zero à esquerda. Poxa, zero à esquerda? Se a nossa meta é uma linha reta em direção a Cristo, então quer dizer que eu vou contra o mundo. Eu indo contra o mundo, eu estou no caminho correto. Então eu não sou zero à esquerda, eu estou no caminho correto. Por mais que eu não consiga conquistar o que eu almejo, mas eu vou conquistar o que Cristo tem para mim. Glória a Deus. Amém. E qual é essa recompensa? Aí entra a pitada certa na comida. Intimidade com Deus. Amém. Aí Deus começa a falar com cada um. Deus começa a falar comigo, no íntimo, no secreto. E começa a mostrar em sonho, se Ele quiser e permitir, mostrar em sonho qual é o objetivo, qual é a sua meta, aonde você vai. Que coisa linda! E Deus mostra. E Deus mostra, por experiência própria. Em Romanos 6:12. Romanos 6:12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecedes em sua concupiscência. Palavra difícil, né? Ou seja, em seus desejos, para não obedeceres os seus desejos. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. É um recado, é uma orientação, porque naquele período já existia disso. E hoje, no mundo que nós vivemos, isso é normal. Se tornou normal. Em Colossenses 3:5. Colossenses 3:5. Mortificai por vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a novamente, concupiscência, os seus próprios desejos, e a avareza, que é idolatria. Poxa, então quer dizer que se eu estou alimentando isso, eu estou sendo idólatra? Sim, você está alimentando algo que para você tem valor, você está simplesmente se tornando um idólatra daquilo. Se eu estou alimentando algo que a Bíblia condena e que me faz mal, eu estou trazendo impureza. Lembra? Se eu não me engano é em Jó que fala que... Acho que é em Jó. Acho que é em Jó que fala sobre alimentar do seu próprio vômito. Nojento, né? A partir do momento que eu aceito a Cristo e eu renunciei coisas, ou estou num período de libertação, de renunciar coisas para mim, e de repente eu quero pegar com a minha própria mão, a Bíblia fala que é a mesma coisa que eu pegar meu próprio vômito e comer. Eu estou consumindo coisa imunda que não faz mais parte de mim.
Em Efésios 4, 22, Efésios 4, 22, diz: e que quanto ao trato passado, vós despojei do velho homem, que se corrompe novamente, concupiscência do seu próprio eu, desejos, cobiça e de engano. Eu estou trazendo vários versículos para vocês verem que não é uma coisa tão banal, é uma coisa preocupante. E aí eu quero, antes de ler o último versículo para ir entrar na parte final, a gente vê que quando se fala de renúncia, depois de tantos exemplos de grandes homens de fé que ouviram a voz de Deus, a gente vê que o próprio Cristo renunciou à sua patente. Ele, como Deus, como promessa, ele desceu na terra como homem, passou tudo o que precisou passar como homem, abriu mão do seu patamar como rei dos céus para nos salvar. Ele precisou ser humilhado, mal desejado, sentir na pele a dor. Ele abriu mão de algo. E não foi fácil, porque ninguém aqui teria coragem de assumir o lugar, como Paulo diz: não, a gente vai estar junto com o Senhor. Para nada, não aguenta. Não aguenta. Nas primeiras chibatadas que arrancou pele e osso de uma vez só, já teria ali já pedido misericórdia, teria feito o que fosse para poder sair daquela situação. Não aguenta. Por isso que a gente fala de renúncia, a gente tem que olhar para Cristo, porque Ele foi um grande exemplo para nós, ou deveria ser um grande exemplo de renúncia. Quando a gente vê uma renúncia da nossa vontade a favor de Deus e pela causa de um irmão, ali você oferece a melhor oferta, o melhor dízimo para Deus, porque Deus está enxergando a tua intenção. Então quer dizer então que a minha melhor oferta, meu melhor dízimo é eu renunciar? Sim, renuncia pela causa de Cristo e pela causa do teu irmão, sem esperar a recompensa, porque a recompensa quem dá é Deus. Não é o homem pode te agradar só, mas não vai com essa intenção, porque aí Deus está enxergando o teu coração, aí você está fazendo em vão, você está gastando força e energia em vão, desnecessário. É bastar você ficar em casa, no sofá, vendo televisão. Então se você não vá com uma intenção boa, não faça, porque ali você pode pecar também nessa situação. E as renúncias que desagradam a Deus? Vamos ver em Tito 2:12. Tito 2:12 nos ensina que, renunciando à impiedade, e novamente aquela palavra difícil, a concupiscência, o seu próprio desejo, mundana, vivamos nesse presente século sóbrio, justa e piamente, ensinando que, renunciando à impiedade, o seu próprio eu, o seu próprio desejo, mundana, vivamos nesse presente século sóbrio, justa e piamente. Aí eu faço uma pergunta, assim, falou-se tanto agora em renúncia, né? Como renunciar, o que eu devo fazer, mas está tão difícil porque a gente vê que não é uma coisa tão fácil, eu falando, vocês ouvindo, e eu abrir mão de algo que para mim tem valor. Não é fácil, mas é um passo. Eu quero que vocês abram em Mateus 7, 21. Mateus 7, 21 ao 23. Olha só o que diz aqui. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor,
entrará no reino do céu. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Aí Jesus pega e solta uma grande pérola: eu não lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que eu quero dizer com isso? Porque se fazer renúncia dói e é um passo de fé, imagine escutar do próprio Deus: afaste de mim, porque eu não te conheço. Imagine chegar num grande dia, Deus pegar e falar para fulano de tal: o que você está fazendo aqui? Sai daqui, mas não te conheço não. No nosso linguajar atual, o que você está fazendo aqui? Aí eu vou tentar dialogar com Deus: poxa, mas eu profetizei, eu fiz maravilhas, eu expulsei demônios, eu fiz. Ah, você fez? Mas eu não te conheço. Mas peraí, mas por que ele não me conheceu? Por que ele não me aceitou? Porque você não fez de bom coração, amigo. Você não fez de bom agrado. Você foi com duplo interesse. Você foi com duplo pensamento. Sempre tentando tirar uma casquinha daquela situação. É difícil seguir o Evangelho, não é fácil. Por isso que Jesus falou: pegue a sua cruz e me siga. Agora como? Como? Aí entra a intimidade com Cristo, com o Espírito Santo. Entra a comunhão, entra oração e entra os frutos do Espírito. Senão não vai funcionar. Não vai funcionar. Essa é a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Somente brinca de ser cristão. Não estou falando de ser evangélico. Evangélico é uma classe. Eu estou falando de servir a Cristo, ser cristão. Ser cristão é seguir as crenças que Cristo nos deixou, as direções que Ele nos deixou. Não vai pelo título: eu sou evangélico. Não. É ser de Cristo. Eu sou homem ou sou mulher, mas eu sigo a Cristo. E eu sigo os preceitos de Cristo. Não é eu sou evangélico. Evangélico é um título, que todo mundo diz hoje ser evangélico e no fim é só um título, que não quer dizer nada. Porque no grande dia haverá diferença. Haverá separação do joio e do trigo. E aí entra o passaporte. E esse passaporte depende dos frutos do Espírito. Lê lá em Gálatas. Porque lá vai ser a direção final para nós cristãos. Os frutos do Espírito. Para que no grande dia, ou no piscar de olhos, quando Cristo voltar, que a gente não sabe qual será o dia e nem a hora, a gente tem que estar com essa base, com essa direção. E foi até aqui que Deus me orientou, me trouxe essa direção. Não foi uma palavra sorteada e nem carteada. Foi uma palavra que Deus me deu em sonho. E então não se assuste se de repente a palavra serviu como uma afronta. Porque a palavra é uma afronta. Ela é uma afronta. É o nosso abrir de olhos para nos despertar, para nos... Olha, presta atenção, acorda. Olha o que está acontecendo, acorda. 2024 passou, num piscar de olhos. Nós estamos no fim do ano novamente. E isso é um aviso que Jesus deixou, que os grandes profetas deixaram para nós. Então as coisas estão acontecendo muito rápido. E quando você pensar em tomar uma decisão, pode ser tarde demais. Não deixe passar essa oportunidade. Aproveita hoje. Seja você e Cristo nesse final de culto. Uma única palavra sua pode mudar a tua vida. Amém?
de pé ou sentado, vamos fazer uma oração final. Jesus, obrigado por esse culto desta noite, que o Senhor possa ter falado aos nossos corações, possa ter depositado uma semente em terra fértil, para que essa terra venha trazer frutos em abundância, frutos doces, não fruto amargo, mas seja o nosso alicerce para nos ajudar a vencer os obstáculos, a adversidade. Seja a nossa base, o nosso tudo nesta noite, e que o Senhor nos ajude a vencer cada obstáculo, que o Senhor nos leve para uma direção certa, que o Senhor nos conduza nessa noite a algo que o Senhor tem preparado para cada um, uma promessa para cada vida nesta noite. Trabalhe em nossos corações, em nossas mentes, abra os nossos olhos da fé, nos alimente pela fé nesta noite, nos trazendo direção, nos trazendo alimento espiritual. Fortaleça nosso físico, fortaleça a nossa carne para guerrear contra o pecado que nos inunda todos os dias. Traga em nós, ó Pai, um espírito de ousadia, um espírito de fé, um espírito, Pai, que venha ser forte para guerrear e vencer toda a aparência do mal. Em nome do Senhor Jesus, fortaleça o teu povo, traga direção, traga, Senhor, orientação e conduza na vereda da tua justiça o teu povo que clama e chama pelo teu nome santo, em nome de Jesus. Amém.